Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. O tema hoje avança um pouco mais sobre esse período que a filosofia encontra com a mensagem bíblica. No vídeo passado eu já indiquei temas, questões que serão tratadas. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais esta questão. Antes de entrar propriamente no texto, na ideia, minha pedido pela primeira vez, acho que nesse canal, é exatamente para vocês acionar aí o sininho, aquele tal de joinha, né, conhecido também como like. Ajuda bastante o trabalho, a divulgação do trabalho, sobretudo pensando num conteúdo da forma como eu tenho feito para os estudantes em educação online. Tem sido bem úteis estas pílulas, servem sempre como orientações. Então, nesse sentido, já agradeço. Sobre o tema de hoje, é exatamente avançar um pouco mais. Nesse período de transição da patrística, eu chamaria aqui o início da patrística propriamente, algumas questões precisam ser tratadas e trabalhadas e que aconteceram nesse princípio da filosofia. Usando aqui mais uma vez o recurso, os problemas textuais de coerência entre os dois testamentos e as questões teológicas serão grandes desafios nessa aproximação. Lembrando que aqui nós estamos comparando com a história da filosofia, que nós temos um outro tipo de texto e de textualidade. Entre, por exemplo, Platão e Aristóteles, seu aluno, nós temos uma realidade textual, por exemplo, diferente da textualidade bíblica. Depois também nós temos um modelo de escrita que varia muito. A escrita epistolar, apologética, as poesias, as sabedorias. O texto bíblico, portanto, é composto de vários estilos literários. No caso da filosofia grega, se estabelece um tipo de texto. Basicamente, Sócrates não escreve, porque valoriza a oralidade, como era da sua época, relegando a ideia da escrita apenas um recurso muito periférico da memória, portanto uma ideia que eu diria de texto vivo. Depois, Platão é uma transição, porque Platão apresenta um texto que alguns especialistas até indicam ser aí quase que uma transição entre uma escrita de uma peça teatral, que são os diálogos, e Aristóteles propriamente consolida um tipo de escrita discursiva, racional, expositiva de ideias, que de certa maneira se estabelece como uma marca da filosofia. No caso então dos textos da tradição cristã, nós não temos isso. E aí nós temos uma série de questões a serem sempre desenroladas, desenvolvidas. Temas como o da Trindade, da encarnação, da liberdade, da graça, e esse jogo entre fé e razão. Esta estruturação que transita entre o século I até o século III, os historiadores dividem ela em três partes. Nós teríamos uma primeira turma que chama-se de pais apostólicos, ou de padres apostólicos. A palavra padre, a origem dela italiana, latina, remete à ideia de pai, portanto é pai. Como patrística também remete exatamente à ideia de pai. Então a gente está falando aqui dos pais do cristianismo, que seriam estes que foram vinculados diretamente aos apóstolos, ou no caso os discípulos de Jesus. E esses primeiros padres apostólicos, de certa maneira, tiveram uma resistência à cultura grega, exatamente para se afirmar enquanto identidade cristã. Depois nós vamos ter os apologistas. Na verdade, os apostólicos nem tanto, o esforço maior é a de definição mesmo de si enquanto identidade cristã, em meio à cultura judaica, aos grupos pagãos de cultura, essa expressão pagãos, inclusive eu não gosto muito dela, ela é uma expressão utilizada frequentemente para praticar-se um etnocentrismo, no caso aí o cristianismo como centro e o pagão é o outro. Então, mas esses outros de cultura helênica, esses apostólicos, eles tiveram então que se esforçar para se diferenciar disto, sobretudo da comunidade judaica. Os apologistas, de certa maneira, tiveram uma resistência na defesa da fé cristã, ainda que dialogaram um pouco mais com a tradição filosófica. E, por fim, a ideia de patrística mesmo. Os padres
fundadores desse cristianismo, já no século III, fazendo uso aí sim, não numa resistência à filosofia, mas absorvendo por completo o pensamento filosófico, nomeadamente o pensamento filosófico de Platão. Então, só para a gente recapitular essas 3 etapas, ficamos aí com os os apostólicos, que é aqueles diretamente ligados aos apóstolos ou discípulos de Jesus. Na sequência, os apologistas, que fizeram uma espécie de confrontação da cultura cristã nascente com a filosofia. Na verdade, já utilizando, em certa maneira, o estilo de pensamento filosófico, mas muito mais centrado em articular as primeiras reflexões mais teóricas do que seria o cristianismo. E, por fim, a patrística, que absorve muito do pensamento platônico e absorve já a estrutura do pensamento filosófico como uma marca do que é ser cristão. Então, poderíamos dizer rapidamente que, se num primeiro momento procurou-se demarcar de uma certa cultura, diferenciar-se de uma certa cultura, que era a judaica imediatamente, os cristãos eram conhecidos um grupo, digamos assim, judaico. Então, eles se distinguiram desta experiência mais imediata e da cultura helênica no geral. E depois que fizeram isto, que estruturaram propriamente, em termos teóricos, reflexivos, o que se era, percebeu-se que podia, e isso que aconteceu, essa aproximação de fato e com mais tranquilidade da filosofia. Isso em 3 séculos, século I, II e III. Para o próximo vídeo tratarei justamente de Fílon de Alexandria, que é exatamente um pensador desse contexto, aí do século I, historiador, que também irá formular questões fundamentais que eu tenho julgado serem fundamentais para que depois a gente possa avançar em outros autores da patrística. Então, no próximo vídeo eu falarei de Fílon de Alexandria e dos seus temas, entre eles a ideia de uma gnose, a importância de compreendermos o que foi essa experiência e como que ela se faz presente hoje nos nossos dias, em várias experimentações espirituais. Muito obrigado, até um próximo.